A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bom dia! Qual é o verdadeiro motivo pelo qual você abre a palavra de Deus? Ou você se reúne com algumas pessoas para falar sobre a palavra de Deus? O verdadeiro motivo é conhecer a Cristo. Porque essa é a vontade do Pai, que o Filho dele seja revelado em nós. Então nós precisamos nos render à vontade do Pai. Precisamos ter em mente que o único propósito da palavra de Deus é revelar o seu Filho em nós. Vamos agora ter mais um momento de estudo, onde nós vamos nos enriquecer cada vez mais dessa palavra. Diz que os vencedores venceram ao acusador por meio do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, estando dispostos a deixar de lado suas vidas. Não se preocupam com eles. O sangue limpou, eles são filhos e dão testemunho do que Deus falou. Está na palavra de Deus. Então, por isso diz aqui, calçados os pés, sempre disposto para dar testemunha. Porque às vezes nós estamos laxos, descuidados. Embraçando sempre o escudo da fé. Qual é o escudo? A fé. Esse é o escudo, a fé. Fé em quem? Em Deus. Nós confiamos nele. Ele pode chegar perto, não pode cruzar aquela medida do escudo para cá. Vou dar uma ilustração de novo. Perdão, hoje estou dando muita ilustração. Mas o Senhor me coloca no espírito dar esta ilustração. Eu não sabia, eu estava dando umas aulas de teologia num instituto bíblico. Eu não sabia que os irmãos do instituto, na noite anterior, tinham estado orando a Deus. Senhor, estiveram naquele lugar, Senhor guarda, Senhor nos protege. Tua palavra fala que o Senhor colocou um cerco ao redor de Jó. Senhor, coloca teu cerco protetor ao redor de nós. Eles oravam assim, pedindo aquele cerco ao redor deles. Eles estavam orando sexta-noite. Eu fui dia sábado para dar aquelas aulas lá. Eu não sabia, eu ia num ônibus urbano da cidade para chegar lá. Iba sentado na janela aqui atrás, iba orando no Espírito, e num momento, eu não sabia que foi, percebi no meu espírito como se tivesse entrado num outro ambiente espiritual. Imagina que aqui está o ar-condicionado e lá faz calor, você passa do calor para o frio, você sabe que cruzou uma barreira e entrou numa atmosfera espiritual diferente. Eu não sabia que era, mas claramente, eu vi que num determinado lugar que não era muito perto, era longe, eu percebi que ao cruzar aquela barreira, tinha entrado no cerco dos irmãos, mas eu não sabia que eles, a noite anterior, tinham estado pedindo esse cerco. Mas o Senhor me deixou para animar a eles, perceber o cerco. E o cerco ficava como 2 bairros de distância de onde eles estavam. Não era um cerco só aí na fora, era um cerco grandão. E eu percebi nitidamente isso, mas eu não sabia da oração deles. Então, quando eu ia dar aquela aula, tive aquele impulso de contar a eles o que aconteceu. E quando falei, eles olharam para si mesmos. Nós estávamos orando por isso ontem. E hoje o Senhor respondeu. O Senhor quis que eu percebisse isso para que eles tivessem certeza do cuidado dele, do cerco. Não fazemos doutrinas de experiências, mas é a Bíblia que fala do cerco. Satanás confessou que Deus tinha cercado Jó, e ele não podia cruzar esse cerco sem permissão de Deus. Deus pode cercar você. E as coisas chegam, você vê que o ataque era para você, mas caiu ao lado, caiu ao outro lado, mas para você não chegou. Como diz, cairão 1000, 10.000 à tua destra, mas a ti não chegará. O Senhor desvia o ataque.
A intenção deles é te matar você, mas o Senhor não deixa. Ele te guarda. Você mantém a fé, escudo da fé. Amém? E diz, com o qual, com o escudo da fé, podereis apagar tudo. Aleluia, essa é fé de Paulo. Não diz, não, que tal que o diabo tenha algum dardo invencível. Não, todos. Podereis, com a fé, com o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação. Qual é o capacete que protege a sua mente, os seus pensamentos? A salvação. Você foi salvo, você foi perdoado, você nasceu de novo, você é eternamente salvo. Se vê que não sou arminiano, não sou arminiano. Alguns pensam que sou arminiano. Não, creio na salvação eterna de Deus. Procuro ser bíblico, não arminiano, nem calvinista, bíblico. O capacete da salvação. Você tem que ter essa confiança que o Senhor comprou você, salvou você, você é nova criatura, está em Cristo, morto e ressuscitado e ascendido e escondido e em pé. Sentado para com Deus, mas em pé para resistir. Permanecer firme. Amém? Então, a fé. Capacete da salvação. E agora, a única arma que de ataque é esta. E a espada do Espírito, que é o rema de Deus. Aqui não só a palavra logos, é a palavra rema, a palavra viva, a palavra falada com fé. Isso quer dizer rema de Deus. Logos quer dizer palavra. E rema quer dizer palavra, mas rema é palavra viva, é oráculo, é aquela palavra que você fala em espírito, amém? E essa é a espada que Deus nos deu, o rema, falar a palavra com aquela carga do Espírito em fé, falar, o Senhor diz isto na sua palavra, você fala a palavra em fé, amém? Amém. E agora diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E, amados, você lembra, havia momentos que o sacerdote sumo pegava aquele incenso, começava no lugar santo, porque o altar de ouro estava no lugar santo, na frente do Santíssimo, do Santo dos Santos, mas Hebreus 9 diz que o lugar do incensário era o Santíssimo. Mas começava no santo. Às vezes você começa cansado na alma, mas você prepara aquele incenso, aquelas orações no nome do Senhor, e você entra da alma para o Espírito, do lugar santo para o Santíssimo, e começa a oferecer sua oração. São momentos de oração especiais que você tem que ter. Disse que o sacerdote pela manhã tinha que preparar as lâmpadas. Nós, a primeira coisa como sacerdotes de Deus, temos que preparar as lâmpadas. A lâmpada é nosso espírito. Nosso espírito tem que estar encendido. Como? Invocando o Senhor. Quando você se volta para o Senhor, diz a Bíblia que lâmpada do Senhor é o espírito do homem. Então, às vezes, nosso espírito está apagado, temos tanta coisa que fazer, saímos para lá, que não temos tempo de preparar as lâmpadas diante do Senhor. Mas um trabalho sacerdotal é preparar as lâmpadas, nosso espírito tem que estar vivo, e invocar o Senhor. Diz assim, aquele que a mim vem, do seu interior jorrarão rios de água viva. Ou seja, que o Espírito vai fluir quando você toca o Senhor, quando você acude a Ele mesmo. Não só a ler, não só a reunião. Lembre-se que falamos, ao próprio Senhor. Você tem que agarrar, Senhor, ficar, tocar o Senhor. Senhor Jesus. Ah, Senhor, o Senhor é a minha vida. Só posso viver pelo Senhor. E fica aí, fica no Senhor. Aquela lâmpada fica encendida.
A lâmpada é como tem querosene, aqui tem querosene. Quando a lâmpada está apagando, você tem que acender aquela lâmpada. E às vezes, quando você tem que calar a boca, a lâmpada faz assim. A lâmpada se contrai. Você percebe que o espírito se contrai, não sente, já parou, fica calado, já terminou o assunto, fica calado. O espírito indica a você, porque ele é como um ginete, nós somos como os cavalos. E ele tem que parar lá, já tem que parar, vai para a esquerda, vai para a direita, mas às vezes, como fala o Salmo, somos como aquele mulo, aquele jumento que precisa ser tratado para que somente com uma pequena indicação você compreenda. Somos muito acostumados a fazer o que nós queremos. E Deus tem nos que disciplinar para aprender a seguir a Deus nas mínimas indicações espirituais. O Senhor se faz compreender rápido, você entende já rápido. Vai para a direita, vai para a esquerda, para aqui, fecha a boca, fala agora. Porque o Senhor mora em você e vai fazendo isto normal. Então fala aqui, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. O que quer dizer em todo tempo? Não são aqueles momentos que o sumo sacerdote pegava aquele incensário e chegava, não. Deus deu uma instrução. Daquele incenso tem que ter sempre uma porção lá dentro. Sempre lá dentro, no Santo dos Santos, tem uma porção de incenso. Ou seja, tem momento de oração da igreja, de oração pessoal, mas todo o tempo, orando todo o tempo, no Espírito. Você é como se fosse um buço que está respirando através de um tubo do ar da cima. Você está debaixo da água, mas está respirando do ar da cima. Você está aqui na terra, mas seu Espírito está orando. Senhor. Às vezes essas orações são um gemido. Diz Romanos que às vezes não sabemos qual é o problema, não sabemos o que pedir, não sabemos, mas Ele sabe. Você pode gemir. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não sabe como enfrentar, você não sabe o que está acontecendo, parece uma confusão, mas você está no Espírito, Senhor Jesus. Orando em Espírito, às vezes em outras línguas. Às vezes o Espírito produz outras línguas. Existe oração no Espírito. Diz Paulo, orarei com o Espírito e também com o entendimento. A oração com o Espírito é aquele gemido. Senhor Jesus. Paulo sempre gemia. Paulo vivia na presença do Senhor. Pode estar fazendo qualquer coisa por fora, mas o seu Espírito está como um radar, Senhor. Atento. Você está atento a tudo, porque está prendido, bem amarrado do Senhor. Amém? E invocar o Senhor. Você não será confundido, você está esperando e está confiando. Todo o tempo, diz aqui, orando, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando. Note, orando e vigiando em espírito. E orando não só por você, senão, diz, com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Paulo também precisa que todos oremos uns por os outros. Ah, mas Paulo, o grande apóstolo, ele não precisa de oração. Nem precisa. Temos que orar por Paulo. Orar por cada irmão que está servindo a Deus, para que me seja dada no abrir da minha boca, porque disse o Salmo, abre a tua boca e eu vou encher. Então você, disse Jesus, você não fica preocupado, agora os magistrados vão me perguntar coisas, agora que eu vou responder, vou preparar que vou... Não, disse Jesus, fica tranquilo, não pensa você que vai falar, não. Naquela hora te vai ser dado, porque não são só vocês que estão falando. É o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Abre a boca. Você sempre está confiando nele. Você está, como Elias falou. Olha como falou Elias. Lá estava aquele rei Acabe buscando ele para matar. E ele vai e disse,
Vive Yahvé na cuya presença estou. Não disse que estava orando. Não. Em cuya presença estou. Ele estava diante de Deus. E Paulo disse que ele falava diante de Deus. Tinha o Senhor na presença dele. Seu espírito estava sempre respirando do Senhor. Vive Yahvé na cuya presença estou. Não vai chover, sino pela minha palavra, Senhor Acabe. Falou. Ele era uma pessoa que vivia na presença de Deus. E em todo o tempo, conectado ao Senhor. Diante de Deus. Está fazendo qualquer coisa, mas o interior está aí, Senhor. Na presença de Deus. Amém? Amém. Ele nos colocou nesse lugar. Também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Você precisa daquela dependência do alto, pelo qual, pelo mistério do Evangelho, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ou seja, ele dependia de Deus, para agradar a Deus, ele não poderia estar pensando, mas que vai pensar aquele, não vou falar. Se você tem medo de homens, você vai ficar preso no laço. Temor de homens é laço. Se você tem medo dos homens, você não vai poder servir a Cristo. Você tem que falar na presença de Cristo aquilo que Ele mandou falar e fazer. Você não pode depender dos homens. Tem que depender de Deus. E se depende de Deus, Deus vai honrar você. Não vai permitir que você seja envergonhado. Mas se você envergonha o Senhor, não representa a verdade dele, por medo dos homens, você vai ficar preso. Porque o medo dos homens é o laço que prende. Mas disse Paulo, se todavia quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Mas ele queria viver na presença dele, ele não organizava a vida dele já estava organizada por Deus, já as boas obras já estavam preparadas, ele só via como o Senhor vai movendo as coisas, como vai abrindo a porta, vai colocando ele, e ele que tem que se depender, Senhor, que o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu não quero falar com nenhum outro interesse. O único meu interesse está perto do Senhor. E o Senhor faz o que quiser, fala o que quiser, eu só quero estar perto e poder representar o que Ele mandar. Então ele fala que ele orava para isso, com ousadia para falar, representar a palavra de Deus. E para que saibais também o meu respeito, olha a comunhão. E o que faço? Não estava vivendo uma vida escondida, a vida dele era conhecida por todo mundo. Ele não era alguém que aparecia, não. Todo mundo conhecia a casa dele, a família. Ele não tinha família, mas podia conhecer onde estava, qual era a classe de vida que ele vivia. Pública. Para que saibais também ao meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Ele não tinha partes oscuras e escondidas na vida dele. Amém? Vivia uma vida que todo mundo podia conhecer. Tíquico informará, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. Tíquico foi aquele que levou a carta aos Efésios, da prisão para Éfeso. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça, assim começa e assim termina. A graça seja com todos os que amam, sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos. Obrigado, irmãos. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai,
Agradecemos que o Senhor nos concedeu esta leitura de Efésios. Que não seja a única, mas que seja útil, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos lembrar a Tua palavra, nos conduzir e nos guardar. Que a Tua palavra viva possa produzir fruto em nossa vida, Senhor. Nós queremos viver para Ti. Não queremos mais perder tempo, Senhor, andando nossa naturalidade, perdendo tempo para nada. Tem compaixão de nós. Nos ajuda a confiar aos Teus pés, viver na alegria, no júbilo, na glória da Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Como já disse, para quem não conhece, sou o Anderson. E graças a Deus por hoje eu poder ter um testemunho para contar. Né? Que é algo assim que a gente percebe que poucas pessoas, até as pessoas que andam com o Senhor, às vezes essas pessoas não têm um testemunho. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, diz assim: serei minhas testemunhas. E eu louvo ao Senhor por hoje eu poder ter um testemunho para contar. E sabe, é uma coisa que o Senhor deixou bem claro assim no meu coração. Esse testemunho o testemunho que o Senhor me deu, não é algo que foi produzido por mim. É algo que, quando eu olho assim, eu não tenho condições. E antes de me aprofundar naquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu gostaria de compartilhar um versículo que diz, no livro de Marcos. Esse dia eu tenho meditado nesse versículo, Marcos capítulo 1, versículo 18. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse dia eu tenho meditado nesse 2 versículos. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo nesse versículo. O que levaram aqueles homens a tomar aquela atitude, sabe? O que levaram esses homens, sabe, a abandonar tudo que eles tinham, que até naquele entanto Jesus ele era um desconhecido. Eles não conheciam Jesus. E quando a gente olha para esse texto, a gente fica imaginando assim, o que aconteceu naquele momento. Sabe, eu posso entender assim que aqueles homens, eles sentiram naquele momento algo que eles nunca haviam sentido. Sabe, naquele momento eles viram algo que valia a pena. Que valia a pena até eles deixar tudo que eles tinham. Sabe, o sustento. Sabe, e seguir aquele homem. E às vezes a gente, quando olhamos para essa palavra aqui, nós até imaginamos assim, nossa, aqueles homens, como que eles foram capazes, né? E a gente descobre que eles mesmos não tinham condição nenhuma. Porque quando a gente olha para essa palavra aqui, a gente fala assim, nossa, eu quero abandonar tudo. Mas no dia a dia a gente vai vendo que a gente não tem condição. Sabe, no dia a dia a gente vai vendo que a gente não consegue. Então, a condição de responder esse chamado aqui do Senhor não veio deles. Foi o próprio Senhor que fez com que eles pudessem tomar essa decisão. Porque o chamado de Deus, sabe, uma coisa assim que eu tenho experimentado esses dias, que nenhum de nós, nenhum homem, nenhuma mulher tem condição de responder o chamado do Senhor. E na minha vida não foi diferente. Eu estava compartilhando com um amigo aqui agora há pouco, que eu tenho um pouco de história aqui nessa cidade, e numa cidade mais próxima aqui, que é Castro de São Pedro. E eu nasci aqui no Paraná, e minha mãe, com 13 meses de idade, ela me deu lá em Campinas. E até então eu não conhecia minha família, vivi lá há muito tempo em Campinas. E eu me lembro assim que com os 13 anos de idade, foi assim a minha primeira rebelião que eu fiz. Eu me lembro que eu catei minhas coisas, eu morava no sítio, eu catei todas as coisas que eu tinha, e que por incrível que pareça, cabiam todas dentro de um saco de cebola de linha. E eu pus ali minhas coisas naquele saco de cebola, e fui, e saí. Saí para o mundo, fui embora. Essa pessoa onde eu morava, que minha mãe me deu, era uma pessoa que eles deixavam bem claro assim, que eu não era bem-vindo naquela casa,
sabe? Eles tinham um modo de criar, assim, um modo antigo de educar. E eu me lembro assim que até os amigos mais próximos deles, sabe, dizia para mim assim, da parte. E eu me lembro que eu peguei e saí, fui morar pro mundo, fui morar na rua um tempo. Mas enfim, passei um grande período da minha vida na rua. Mas eu me lembro que, assim, quando eu estava na rua, eu também fui percebendo assim que eu já queria mandar assim no meu nariz, sabe? Eu já queria assim, então eu já começava, sabe, peitar as pessoas, sabe? Eu já vi que dentro de mim já havia uma natureza que falava para mim assim, não, você pode ver do seu jeito, sabe? E eu por ouvir essa voz da minha natureza, sabe? Eu me lembro assim que eu comecei a me envolver com drogas. Eu me lembro assim que com 16 anos eu fui para dentro de uma FEBEM. E dentro dessa FEBEM eu me lembro que as pessoas até tiravam sarro de mim, porque eu não conhecia nada daquele sistema. Mas uma coisa eu me lembro, que eu saí de lá conhecendo tudo um pouco mais. Então tudo que eu conheci lá, eu levei para a rua. E a minha carreira nesse novo mundo, ela foi só deslanchando. E eu me lembro que da FEBEM, eu fui preso para a cadeia mesmo, de maior de idade. Fiquei um tempo preso, saí. Assim, eu não tinha nenhuma visão de mudar. Para mim, aquele estilo de vida que eu levava é um estilo que era bom, sabe? Que me satisfazia, que eu achava que eu era feliz. E eu me lembro que, ali, por um incrível que pareça, a Justiça de Campinas, eles me obrigaram a ir para Barretos. E eu fui para Barretos, e cheguei em Barretos. Aí, uma coisa que eu entendo hoje, né? Que às vezes o homem muda de cidade, sabe? Mas o problema não tem como mudar, porque o problema é o próprio homem. Então, onde que ele chega, sabe? Ele é um problema. E cheguei em Barretos, mesma coisa. Fui preso, fui morar de favor na casa de uma pessoa. Não mudei, não dei ouvido ao que aquela pessoa dizia. Continuei me envolvendo. E eu me lembro que aí eu descobri que eu era de Paraná. E eu vim pra cá procurar minha família. Não consegui achar. Morei um tempo em Apucarana. Morei um tempo em Castro São Pedro. E eu estava compartilhando aqui que de Castro São Pedro aconteceu uma coisa assim, que eu não queria voltar para Campinas de jeito nenhum. E eu morava com uma família aqui em Castro São Pedro. Essa família falou assim, não, o seu vô, sabe, aquela pessoa que eu tinha fugido com 13 anos, ligou aqui e falou que é para você voltar para lá, que ele está te esperando. E eu me lembro, irmãos, que quando eu cheguei lá, assim, era umas 6 horas da tarde, ele falou para mim assim, não, eu não liguei nada não, eu não posso aceitar aqui você na minha casa. E ele falou para mim assim, ó, vai lá para casa da sua tia, que era numa favela que tinha lá. E eu cheguei lá, ela falou, não, você pode ficar aqui em casa, você é bem-vindo. E na hora que o marido dela chegou, ele falou, não, aqui em casa você não pode ficar, porque eu não tenho condições. Então naquele mesmo dia assim, foi 2 portas que se fecharam para mim. E eu me lembro assim, que eu recebi vários convites, e um desses convites, eu acabei me envolvendo muito mais. E eu voltei para o Paraná para procurar minha família. Aqui eu não encontrei minha família, nisso eu já estava envolvido assim, sabe, bem afundado com a questão da vida do crime. Aqui em Londrina, eu me envolvi com outras pessoas assim, piores do que eu. Então eu me tornei mais pior ainda. E aí começou a vir aquela questão de você pagar o que você devia. E aí esse tempo chegou na minha vida. E eu me lembro que eu fui preso em Londrina. E aí fui transferido para a penitenciária. E fiquei 8 anos preso naquela penitenciária. E eu me lembro que ali dentro daquela penitenciária, eu ouvia falar do Senhor. Eu já até conhecia o Senhor. Eu achava que eu conhecia o Senhor. Por um caminho assim que é onde o homem tenta chegar ao Senhor. E dentro da prisão, eu fui me achegando ao Senhor. O Senhor foi tratando comigo. Foi mudando a minha vida. Foi me dando uma direção. E eu pude, dentro do cárcere, uma das lições assim que o Senhor me ensinou dentro da prisão. Que o meu maior problema, sabe, não eram as grades. O meu maior problema não era aquelas pessoas que estavam ali me corrigindo. Que meu maior problema era eu mesmo. Então isso foi o que o Senhor deixou bem claro para mim. E sabe, e uma das coisas que o Senhor me ensinou, que quando eu cheguei aqui fora, eu ainda tenho experimentado isso. Que o maior problema agora não é a prisão, sabe, não é o fato de eu estar livre. O meu maior problema continua sendo eu. E nessa semana, uma das coisas que tem falado no meu coração. E às vezes quando eu vou lá para o meu trabalho, eu chego lá no meu trabalho e eu vejo assim, a minha condição de não conseguir acompanhar, sabe, a rotina do dia a dia aqui fora. Sabe, não conseguir acompanhar as normas aqui fora.
Sabe, isso, e como que isso nesses dias assim tem me entristecido. Sabe, eu olho para o Senhor e falo assim, Senhor, eu não consigo. E eu me lembro que esses dias eu cheguei lá no meu trabalho e uma das coisas assim, que eu fiz, antes de começar a trabalhar, foi para um quarto lá que tinha e eu fui orar ao Senhor. E eu fui colocar assim a minha condição diante de Deus. Eu falei, Senhor, eu não consigo, Pai. Eu não consigo respeitar o horário. Eu não consigo, Deus, me encaixar no ritmo da sociedade. Aí o Senhor, sabe, falou no meu coração. O Senhor falou assim, essa é a sua condição. Sabe, o Senhor falou, esse é você. Mas o Senhor, graças a Deus, que naquele dia, assim, o Senhor falou assim para mim, assim, que se eu, sabe, permanecesse, mesmo naquela condição que eu estava, mas se eu permanecesse ali nos pés do Senhor, sabe, eu não ia precisar fazer nada, porque o Senhor ia fazer tudo para mim. Então, irmãos, sabe, assim, hoje eu posso ver, assim, que não há condição que o homem esteja que o Senhor não possa agir. Sabe, às vezes até nós olhamos assim para as pessoas e falamos assim, não, isso não tem mais jeito, né? Às vezes a gente olha, às vezes até nós assim que está servindo ao Senhor, a gente fala assim, pô, será que essa pessoa tem condição? Sabe? Mas há um texto na Bíblia que a gente não pode ignorar ele, que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você fala assim, pô, mas eu nunca tive perdido. Talvez não na área que eu estive, mas diante de Deus, todos os homens, eles se perderam um dia. Isso aconteceu lá no Éden, sabe? E todos os homens, a Bíblia diz que todos pecaram, sabe? E a gente fala assim, poxa, esse irmão já passou pelo cárcere, ele fez tanta coisa. Irmãos, mas o pecado, ele fere o coração de Deus. O pecado em geral é algo que entristece o Senhor, sabe? Mas hoje a gente pode, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, sabe? Hoje eu me alegro ao Senhor por eu poder ter um testemunho. Sabe, eu me alegro a Deus por poder chegar hoje nas pessoas e falar assim, ó, essa era a minha condição. Sabe, esses dias eu me lembro que eu falei um versículo para o meu irmão Jonas, falei, mano, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Sabe, então às vezes as pessoas, às vezes é engraçado, irmão, que às vezes até as pessoas em nossa volta, sabe, elas olham para você assim e falam assim, vixe, mas esse irmão ele só erra, né, esse irmão ele não consegue mudar, ele muda nessa área. Mas sabe, a palavra que Deus fala no meu coração é, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, sabe? E às vezes até as pessoas olham para você e vê você numa posição, mas quando você olha para a palavra, você descobre que o Senhor ele não desiste, sabe? O Senhor não é que nem o homem. O homem às vezes te dá 3 chances, ele fala, para porque não dá mais. Esse camarada não tem, comigo não tem mais nenhuma chance. Mas o Senhor, ele é fiel. Ainda que a gente seja infiel, a Bíblia diz que ele permanece fiel. Porque esse é um dos atributos do nosso Deus. E graças a Deus por eu poder ter conhecido esse Senhor. Por tudo isso, irmãos, tem acontecido na minha vida. E uma das questões assim que hoje, essa semana eu comentei com o irmão Jonas. Há 29 anos eu não conhecia minha mãe. E nesses dias, sabe, eu tenho enfrentado uma das piores lutas da minha vida. Porque hoje eu sei onde está minha mãe. Sabe, eu convivo com ela. E ela me liga me chamando para ir morar com ela. Ela fala, filho, eu vou te ajudar. Sabe, meus irmãos falam, vem pra cá, mano, eu vou te ajudar. Mas aí é uma outra parte, que eu descubro que eu não estou preparado, irmão, nem para receber a ajuda da minha mãe. Eu descubro que eu não estou preparado nem para receber uma porta. Por quê? Porque eu vivi muito tempo longe do caminho da sociedade. Então agora, aqui fora agora, eu estou que nem uma criança, irmão. E eu preciso aprender a andar. Irmão, mas uma pessoa adulta para aprender a andar é tão difícil. Uma criança... Às vezes é fácil, mas uma adulta já é mais difícil. Então, esse dia minha família me ligou e eu comecei a chorar. Sabe? Porque, por um lado, eu tenho vontade, aquilo que eu sempre procurei foi minha família. E hoje eu não posso andar com a minha família. Eu não posso estar lá. Por quê? Porque eu preciso aprender a caminhar. Eu preciso aprender a andar. Sabe? O Senhor tem falado no meu coração a valorizar esse tempo de aprendizado. E às vezes, irmão, a gente quer fugir dele. A gente quer ir embora, a gente quer fugir. A gente acha que vai ser melhor. Mas aí a gente descobre que lá na frente, se a gente não aprender aqui, não vai ser pior. Sabe, esse dia eu coloquei um texto lá no Face que fala assim, sabe, aprendendo a recomeçar. E a gente descobre como que é difícil isso, sabe? Como que é difícil, porque você fala assim, não, eu já recomecei. Irmãos, mas é tão difícil quando você quer recomeçar e você descobre que em você mesmo há uma lei, irmão, que não quer aprender. Que ela no DNA dela tem uma palavra para ela que é assim, ó, não quero aprender.
Porque ela acha que ela mesma sabe. Ela acha que ela mesma consegue. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que o nosso irmão Paulo, ele experimentou isso, porque ele fala assim, ó, o que eu quero eu não faço, o que não quero, logo faço. Ou seja, a gente descobre que quando o homem começa a andar com o Senhor, sabe, irmão, se você não experimentou isso ainda, sabe, quando o homem começa a andar com o Senhor leva o homem nessa área de confronto. É uma área de confronto que todo cristão tem que passar. Sabe, eu acho assim, que o cristão que não passou por essa área ainda, sabe, ele tem que pedir o Senhor para caminhar, para levar ele até lá. Porque é uma área, irmão, onde que a gente quer obedecer ao Senhor, mas a gente descobre que na nossa carne há uma lei mais forte que quer nos levar para longe do Senhor. E nesse dia, irmão, como que eu tenho sofrido com isso? E se o tempo é curto, e dentro desse meu testemunho com o Senhor me deu algumas canções. E tem algo na Bíblia assim que quando eu li, assim, falou muito ao meu coração, o Salmo 40. E no versículo 3 ele diz assim, ó, ele pôs um novo cântico na minha boca. E ali, sabe, quando o Senhor me levou ali para aquele versículo, o Senhor começou a me dar algumas canções. E eu me lembro assim que, claro que ninguém conhece assim o sistema de prisão. E são algumas partes de concreto que chama de cama. E às vezes para a pessoa não ver o que você está fazendo lá, as pessoas colocam um lençol. E eu me lembro que Deus me deu graça de eu conseguir um violão dentro do cárcere. E todos os dias assim eu catava o violão e fechava ali aquele... Às vezes eu até pedia para o funcionário, falava assim, deixa eu ficar dentro do X hoje, eu não quero ir para o pátio. Porque eu queria pegar o violão e ir para aquele cantinho ali e falar com o Senhor. E tem uma canção que o Senhor me deu, que ela diz assim. Te buscarei no meu quarto, no silêncio eu posso ouvir a voz, quando tu falas assim comigo. Deposito em ti minha fé e confiança, tua presença serei como uma criança, e aprender de ti, ó meu Deus, quando a lágrima rolar no meu olhar, sei que podes me encontrar. Quando a lágrima rolar no meu olhar, na madrugada eu vou buscar meu Deus. E quando eu acordo, eu vou dizer de Deus. Cantarei às multidões, declararei entre as nações que Ele nos ama. E este amor não há como comparar. Na madrugada eu vou buscar meu Deus, e quando eu acordo eu vou dizer de Deus. Contarei as multidões, declararei entre as nações, Ele nos ama. E este amor não há como comparar. Na madrugada, na madrugada. E eu me lembro que no tempo que o Senhor me deu essa canção, assim, foi vindo várias outras canções. E tem uma canção que o Senhor me deu, que diz assim: a coroa de espinho na fonte sangrando, pés calços no chão, meu mestre foi caminhando, e um madeiro lavrado com pregos cravado e uma dura cruz.
Ele foi carregando uma coroa de espinho na fonte sangrando, pés calços no chão. Meu mestre foi caminhando e um madeiro lavrado com pregos cravado e uma dura cruz. Tudo está consumado. Está consumado. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que morreu para nos salvar. Das garras do inimigo veio nos libertar. Ele é a brilhante estrela da manhã, é meu presente do céu. Seu nome é Emanuel, o meu presente do céu. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão. Não há mais condenação. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão. Não há mais condenação. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão. Mais condenação. E uma coroa de espinho na fonte sangrando, pés descalços no chão. Meu mestre foi caminhando e o madeiro lavrado com pregos cravados de uma dura cruz. Ele foi carregando uma coroa de espinho na fonte sangrando, pés descalços no chão. Meu mestre foi caminhando e um madeiro lavrado com pregos cravados de uma dura cruz. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Ele é o Cordeiro que ressuscitou. Quem venceu a morte foi o meu Senhor. É Ele que eu encontro sempre além do véu. Seu nome é Emanuel. Quem desceu da glória só para nos salvar. E Ele é poderoso, outro igual não há. E Ele primeiro nos amou. Ele é o Cristo, é o Senhor. Emanuel, Cordeiro do céu, que nos comprou e nos abençoou. Posso cantar, pois livre eu estou. Naquela cruz Cristo nos alcançou e o preço foi pago quando o sangue bateu no chão. Não há mais condenação. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E eu sou livre, livre estou. E eu sou livre, livre estou. Está consumado. E uma coroa de espinho na fonte sangrando, descalço no chão. Está consumado. E um madeiro lavrado com pregos cravados e uma dura cruz. Está consumado. Uma coroa de espinho na fonte sangrando, descalço no chão. Meu mestre foi caminhando e um madeiro lavrado com pregos cravados e uma dura cruz. Está consumado. Está
está consumado, está consumado. Deu a vida em meu lugar e está consumado. Glória a Deus, né, irmãos? Por essa ser uma realidade para nós. Glória a Deus, porque quando nós olhamos pelo que o Senhor fez no Calvário ali, tudo que o Senhor fez por nós, sabe, a gente sabe que a gente não tinha condição nenhuma. Sabe, mãe, é por causa daquilo dali que nós somos aceitos. É por causa daquilo que aconteceu. Porque se aquilo não tivesse acontecido, a Bíblia já diz que os nossos pecados, eles nos fazem separação diante do Senhor. Mas ali há um caminho. Louvado o nome do Senhor por isso. Que há um caminho ali, onde nós podemos caminhar. Sabe, uma das coisas que a gente encontra na palavra de Deus assim, que nós nos alegramos, é que aquele sacerdote lá no templo, ele viu aquele véu se rasgar. Até então ele não entendeu o que era aquilo. Mas hoje a gente sabe que um caminho foi feito. Sabe, é um caminho para aquele homem que não tem condição. Mas não é um caminho para aquele homem ou para aquela mulher que acha que tem condição. Não, esse caminho é para aquele que fala, Senhor, eu não posso mais. Senhor, eu não tenho condição. Senhor, olha como está a minha casa. Olha como está a minha vida. Esse caminho é para essa pessoa. Irmãos, tem só mais um cântico que eu gostaria de compartilhar. E tem um... Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Pai. Condenado eu não sou mais. Em Cristo eu livre estou. Estaremos sempre juntos, aqui ou em qualquer lugar. Não há nada que nos faça, ninguém vai nos separar. O que nos uniu, o mundo não pode apagar. E Ele me levou pros montes, bem mais alto do que eu. Me fez entender, Cristo me fez perceber que nada pode separar, nada pode apagar. Grande é o seu amor, por mim Ele nos levou. E Ele nos levou pros montes, bem mais alto do que eu. E me fez entender que nada pode preencher meu ser, somente o Filho Jesus, somente o Filho Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo, com Ele temos um compromisso. E nem as prisões, nem as perseguições ou a fome, louvaremos o Teu nome. Ele nos levou pros montes, Jesus nos levou pros montes. Obrigado, Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Esse é o que o Senhor tem feito na minha vida.
Amados, eu vou me despedir com um versículo aqui de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Diz assim: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isto se preocuparam. Alimentos aqui é o que é da carne, que é humano. Doutrinas várias e estranhas é tudo aquilo que não provém do Senhor. Ainda que sejam doutrinas corretíssimas, se não provém do Senhor, é estranha ao Senhor. Uma boa semana e até o próximo domingo.